no STF, Barroso chorou, Gilmar Mendes chorou e Alexandre de Moraes quase chorou também. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma mudança de clima na Suprema Corte Brasileira. E o motivo da choradeira eu mostro também, a mudança de comportamento, inclusive. Primeiro, vocês vão se lembrar dessa entrevista recente, acho que tem 2 dias atrás, que o Barroso concedeu ao Roda Viva, se não me falha a memória. E ele chorou, né? Mas a choradeira na sessão do STF de hoje parece que acompanhou esse clima aqui, ó. É um país o Brasil é um país que acolhe as pessoas. Mas é só para dizer esse é o Brasil. Que acolhe a todos, não discrimina ninguém. Com isso, então. Vai ter... mas chorou muito, chorou, emocionou, mas logo ele, do Perdeu o Mané, logo ele, do Nós Derrotamos o Bolsonarismo, logo ele, logo você, Barroso, com essa choradeira toda. Mas tudo bem, até então a gente estava tranquilo, né? Só que na sessão de hoje, a choradeira continuou. E aí foi protagonizada pelo ministro Gilmar Mendes. E reparem, o Moraes chega a dar uma engolida assim também, quase chorando. Por que será, hein, desse chororô? Mas vamos ver mais um chororô aqui e depois eu mostro para vocês o que está acontecendo. Conduziu o processo que levou à condenação dos réus do núcleo crucial da intentona golpista com tranquilidade e de maneira absolutamente, é bom que se frise, regular, com o respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O mesmo ocorreu e vem ocorrendo em relação a todos os demais réus. E aqui, os meus encômios ao papel singular, diria eu, sem exagero, acho, quase ou verdadeiramente heróico, desempenhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, ministro Gilmar. Gente, vocês se emocionaram aí também? Quase choraram, né? Eu tenho certeza que vocês quase choraram. Mas por que que essa turma tá nessa choradeira toda? Por que será? O que que tá acontecendo com os ministros do STF tão valentes, tão bravos, com frases tão impactantes, de nós derrotamos eles, missão dada, missão cumprida, o judiciário estava tão valente. Eu não sei o que que aconteceu, mas na verdade eu sei o que aconteceu e eu vou mostrar para vocês agora. É isso aqui, ó. Magnitsky, e ela tá vindo com tudo. Lei Magnitsky vindo com tudo. Inclusive, se você der uma acessada agora, dá um Google aí. Joga Barsi de Moraes, que é o escritório. Tá vendo isso aqui, ó? É o escritório do ministro Alexandre... da esposa do ministro Alexandre de Moraes. Barsi de Moraes. Tá o site aqui, não tá? Clica no site. O que foi? Perderam até o site. Será que não tem provedor que quer deixar o site do Barsi de Moraes funcionar? Não, vamos tentar de novo. Tá aqui de novo, clicamos de novo. Realmente a turma tá passando um momento difícil. E a choradeira tem nome, tem sobrenome, tem motivo. E o comportamento começou a mudar completamente. Inclusive, hoje, Alexandre de Moraes resolveu revogar bloqueio das redes sociais da Carla Zambelli. Por que será que ele resolveu revogar esse bloqueio? A Carla Zambelli pode utilizar as redes sociais. Eu vou trazer para vocês aqui também, porque, lógico, não foi à toa. A Carla Zambelli fez denúncias gravíssimas, duríssimas, contra Alexandre de Moraes em audiência realizada na Itália. Inclusive, ela falou em um vídeo, diferente do que eu vou mostrar aqui, que quando ela falou que o Moraes
era a vítima e que ele estava julgando, disse que eles começaram a rir. Ah, não, para, né? Isso não existe. A vítima julgar os acusados, ela falou, é sério, é sério. Ele é a vítima. As investigações apontam que existe um plano para tirar a vida do presidente, vice e do ministro. E esse ministro é o relator. Não. Aí disse que começaram a rir. Mas além disso, ela denunciou a questão das redes sociais. E a denúncia dela foi pesada, inclusive envolvendo familiares, né? E foi nesse sentido aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só, aqui ela está em uma entrevista, mas foi o que ela relatou para a justiça italiana. Tirar as redes sociais do meu filho que tem 17 anos, né? Inclusive ando com essa folhinha aqui, ó, meu filho. Tá sempre comigo. Mas esse é um choro verdadeiro, né? Sem o filho. Tirou as redes sociais da minha mãe. E aí, quando eu tô aqui na Itália, as despesas que a gente fala aqui, né, eram feitas pelo meu marido. E aí bloquear todas as contas do meu marido, que é um homem que todo mundo que conhece sabe o policial que ele é. Um policial de 35 anos de farda, que já tomou 5 tiros, 3 facadas, que fez BOP, que fez Mossad, que fez SWAT. É um homem que ele jamais poderia tirar ou acusar ele de ter um cabelo fora do lugar. Porque o homem que é o Aginaldo, ele nunca vai chegar nem aos pés do Aginaldo, nunca na vida dele. Eu acho que ali ele não consegue nem se segurar, né? Ele chega ao ponto de não conseguir se segurar e dizer, não, eu tenho que só atingir a pessoa, porque o crime é pessoal. Não, ele quis atingir toda a minha família. Então, não tem como não ser perseguição. Isso aí pesou pra caramba e é algo que a gente tem que levantar aqui. O Alexandre de Moraes, o problema dele é que ele não atinge só a pessoa. E aí demonstra que não é justiça, é vingança. Porque se ele quisesse punir a Carla Zambelli por um eventual crime que ela venha a ter cometido, sei lá, né, com investigação séria, sem politização, enfim, quisesse punir a Carla Zambelli, tudo bem. Agora, ele vai lá, bloqueia a rede social do filho dela, que é menor de idade, bloqueia a rede social da mãe, bloqueia pagamento do marido, que é policial. Que coisa mais louca, que doença. E aí eu tô vendo muitas pessoas, vocês não poderiam estar comemorando isso aí, não poderia estar acontecendo com a esposa do Alexandre de Moraes. Mas espera aí, olha o que ele faz com a família das pessoas aqui. Se ele não fizesse isso aqui, eu iria estar aqui falando, olha, eu acho nada a ver colocar a esposa dele, sinceramente. Agora, os negócios dele sim, porque queira ou não queira, ele tem participação. Agora a família, eu sou totalmente contra. A questão ele faz isso com a família de todo mundo, de todos os acusados. Ele persegue, ele não promove justiça, ele é um perseguidor que tem lado político. E enquanto nós estivermos diante desse cenário caótico do judiciário brasileiro, infelizmente nós não vamos chegar a uma pacificação, não vamos chegar a um denominador comum, vamos ficar nessa guerra aí, porque nós estamos sob a tirania de um ministro do STF que não promove justiça, ele promove vingança. Mas a emoção está tomando conta, por quê? Porque as denúncias vão acontecendo, isso aqui vai chegando na Europa, chega nos Estados Unidos, as pessoas que são isentas vão olhando, vão falando, peraí, esse cara tá passando de todos os limites. E a situação vai se agravando. E aí, é por isso que eu falei para vocês, não é à toa, né? Nenhuma decisão do ministro Alexandre de Moraes é à toa. Essa decisão aqui, de revogar o bloqueio das redes da Carla Zambelli não foi à toa. Ele sempre faz depois que a bomba estoura. Muito ruim para o nosso país, muito ruim para as pessoas que estão passando por isso, muito ruim para o judiciário, e a gente vivendo isso por conta de um tirano que dominou o Supremo Tribunal Federal, tem os políticos aí, né, vários, ou a maioria deles, nas mãos, inclusive o presidente da República é um fantoche na mão do judiciário, né? Se amanhã o STF quiser acabar com esse governo Lula, acaba, e é triste e trágico o que nós estamos vivendo no nosso país. Tomara que os ministros continuem
chorando, porque o que eles estão fazendo é prejudicar a vida de muitas pessoas de bem que estão presas, sofrendo, familiares que estão sofrendo, e sinceramente, eles merecem mesmo passar por tudo isso e muito mais. Compartilha o vídeo aí, deixa a curtida e já se inscreve no nosso canal. Eu vejo alguns jornalistas, ministros do STF, figuras proeminentes da esquerda demonstrarem indignação e até mesmo solidariedade com a sanção que foi feita à esposa do Alexandre de Moraes, depois que os Estados Unidos fizeram uma investigação e perceberam que ela estava sendo usada para contornar a Magnitsky. E eu vejo toda essa indignação, porque, de acordo com eles, é um absurdo, está extrapolando os limites, estão passando a sanção para membros da família, isso é injusto, isso é uma aberração, é uma agressão. Eu não vi nenhuma dessas pessoas falando nada. Em todas as vezes que o Alexandre de Moraes extrapolou os limites e passou a perseguir famílias dos seus alvos. Alexandre de Moraes mandou fazer busca e apreensão na casa da esposa do Daniel Silveira, bloqueio das contas bancárias da esposa do Daniel Silveira, Paola, bloqueio das contas das redes sociais da esposa do Daniel Silveira. Eu vejo, todos nós vimos quando Alexandre de Moraes, o que agora está violado como um violador dos direitos humanos, sancionado, foi para cima de uma menina de 16 anos, filha do Oswaldo Eustáquio. Busca e apreensão, bloqueio das contas bancárias e bloqueio das redes sociais. Esses são apenas 2 exemplos de vários outros, onde pessoas da família do alvo do Alexandre de Moraes também eram prejudicadas, perseguidas e muitas com suas vidas destruídas. Bom, Carla Zambelli está presa na Itália, presa por um crime que não há provas até agora. Primeiro, porte de arma ilegal, sendo que ela tem porte de arma. E depois, pela denúncia de um hacker que já está provado que mentiu, depois que ele participou da audiência na Câmara dos Deputados, mentiu e por causa da fala dele, Carla Zambelli está presa. E aí está tendo agora audiências na Comissão de Justiça do Congresso, da Câmara dos Deputados, para decidir se ela vai perder o mandato ou não. Pois bem, ontem ela participou e ela teve um momento na fala dela que ela mostrou isso aqui, ó. Né, ele tirar as redes sociais do meu filho que tem 17 anos, né, inclusive ando com essa folhinha aqui, ó, meu filho. Tá sempre comigo, mas tirou as redes sociais do meu filho, tirou as redes sociais da minha mãe. E aí, quando eu estou aqui na Itália, as despesas que a gente fala aqui, né, eram feitas pelo meu marido. E aí, bloquear todas as contas do meu marido, que é um homem que todo mundo que conhece sabe o policial que ele é. Um policial de 35 anos de farda, que já tomou 5 tiros, 3 facadas, que fez BOP, que fez Mossad, que fez SWAT. É um homem que ele jamais poderia tirar ou acusar ele de ter um cabelo fora do lugar, porque o homem que é o Aginaldo, ele nunca vai chegar nem aos pés do Aginaldo, nunca na vida dele. Bloquear as redes sociais, pegar aqui, ó, bloquear as redes sociais do João Zambelli, filho da Carla Zambelli, um menino menor de idade que não fez nada de errado, a não ser tentar defender a mãe. Depois, bloquear as contas bancárias do marido da Carla Zambelli, que também não tinha feito nada de errado. Cadê a indignação nesses atos, nessas violações dos direitos humanos? Nenhuma. Ele é um sancionado como violador dos direitos humanos, e aí é mais uma prova. E como a situação dele não está nada fácil, nem aqui no Brasil, nem fora, a imprensa internacional já percebeu isso, ele ficou numa encruzilhada, certo? Acabou de sofrer mais uma outra escalada da Magnitsky, e eu acho que para melhorar a sua situação, ele fez isso aqui, ó. Moraes libera redes de Zambelli e impõe multa em caso de posts de ódio. Preste atenção. Ele liberou a rede dela, mas impôs multa em casos de posts de ódio. O que é post de ódio? Alguém poderia me explicar, por favor? Porque se você vai olhar na lei, não há lei com o termo discurso de ódio ou post de ódio. Não existe lei com esse sentido no Brasil. Mas o Moraes decidiu que não quer que ela poste discurso de ódio e continua.
Desinformação e discurso de ódio atentando contra instituições, poderes de Estado, ele é o poder do Estado, e principalmente contra o Estado democrático de direito. Então agora, se você questionar autoridades, o regime do seu país, se você tentar sugerir novas alterações no regime, ou se você levantar dúvidas sobre instituições do Estado, você está incorrendo em crime. Se isso não é uma ditadura, eu não sei mais o que é. O mundo já sabe que o Brasil é uma ditadura. Os Estados Unidos já sabe. E os Estados Unidos e várias pessoas do mundo já reconheceram que nós estamos uma ditadura na mão de uma pessoa que nem sequer foi votada. Porque existem lugares que são ditadura onde a pessoa chegou lá pelo voto. Aqui não teve voto. E nós sabemos, ele continuará perseguindo, vai prender, vai caçar, vai destruir a vida de muitas pessoas. Mas essa história vai ter fim e não vai demorar. A temperatura, o ambiente que ele criou está tão insustentável e sufocante que não vai demorar para acontecer alguma revolução no Brasil, alguma coisa grandiosa que vai salvar essa nação. Mas o jeito que está, eu não acredito que nós chegaremos até o final do ano que vem dessa forma, porque está simplesmente insustentável. Até o centrão do Congresso não aguenta mais. O PL da dosimetria tem mais de 400 votos. Nesse nosso terceiro encontro com Justiça do Dia, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que os deputados envolvidos com o tal do PL da dosimetria, eles estão projetando que o PL vai contar com mais de 400 votos. E nós estamos falando daquele projeto de lei do Paulinho da Força, aquele do Temer, do Aécio Neves, do Mota, dos ministros do STF. Segundo, eu vou te falar qual que é a real, ou melhor dizendo, a mais provável pena do Bolsonaro caso esse PL da dosimetria seja aprovado, em vez de uma anistia ampla, geral e restrita que acabaria aí com todos os processos e condenações contra os perseguidos políticos. Primeiro, vamos então aqui para a coluna do Lauro Jardim que saiu no Globo. Projeto da dosimetria, ex-anistia, será aprovado com mais de 400 votos, projeta aliado de Paulinho. Será, gente? Vamos ver isso aqui? Olha aí, ó. A expectativa de um aliado muito próximo do Paulinho da Força, do Solidariedade, é que o parecer do deputado vá à votação no plenário da semana que vem lá na Câmara dos Deputados e seja aprovado com apoio expressivo, maior ainda do que o da malfadada PEC da blindagem da semana passada. A estimativa do entorno de Paulinho é que o texto passe com mais de 400 votos para a versão light da anistia, que tem sido rechaçada por bolsonaristas. Do jeito que vier, o projeto para reduzir penas já tem a oposição garantida do PT e dos demais partidos da esquerda. Isso, gente, é claro, vai depender dos ministros do STF, deles não passarem a mão no telefone e começarem a ligar aí para os deputados do Centrão, um por um, para avisar que se eles votarem a favor desse projeto, o Supremo vai dar andamento às investigações e processos criminais contra os parlamentares. Se isso acontecer, isso aí vai tirar dezenas, se não centenas de votos desse cálculo, como a gente já viu acontecer antes. Mas vamos lembrar também que alguns ministros do Supremo estariam articulando esse projeto da dosimetria junto com os parlamentares. E bora aqui agora para o que eu prometi para vocês. Qual que vai ser a real pena do Bolsonaro após a aprovação desse PL da dosimetria, hein? Olha aqui o que saiu na coluna da Malu Gaspar, no Globo, olha aí. PL da dosimetria pode reduzir a pena do Bolsonaro para 16 anos. Pois é, gente, é bem diferente daquela outra notícia que eu mostrei aqui para vocês no canal, de que a pena do Bolsonaro cairia para 1 ano e 7 meses. Algo que eu achei imediatamente muito estranho. Porque como é que eles vão derrubar de 25 anos a pena do Bolsonaro de uma vez, quando a pena é de 27 e 3 meses, vai de repente cair 25 anos para cair para 1 ano de prisão? Muito difícil isso, viu? Vem comigo aqui entender agora qual que seria a ideia aí dessa pena dos 16 anos. Olha aí. Entre as principais propostas em discussão dos bastidores da Câmara estão a de reduzir as penas de 2 crimes e definir que eles se absorvem, o que impediria que o mesmo réu fosse condenado por ambos, o que aconteceu aí com o Bolsonaro, são os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado. Olha lá. Com a redução, a pena para a abolição do Estado Democrático de Direito poderia passar para entre 2 e 6 anos e a de golpe de Estado entre 2 e 8 anos. Mas a proposta final ainda não foi fechada. Como a legislação prevê a progressão da pena para presos com bom comportamento após cumprir 1/6 da pena,
Fontes que acompanham de perto as discussões avaliam que o Bolsonaro poderia sair da prisão em 2 anos e 8 meses. O tempo pode ser ainda menor, dependendo da redução final que se der para a pena do Bolsonaro. Pois é, gente, é isso aí que o sistema está oferecendo aos perseguidos políticos, quando o certo, o justo, seria uma anistia ampla, geral e restrita, porque esses processos aí são todos nulos, cheios de problemas, cheios de vícios, problemas jurídicos, nulidades, eles não param em pé. A direita vai aceitar? Só nos resta agora aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Gilmar Mendes e Barroso não seguraram as lágrimas ao vivo diante da notícia que assombra os poderosos. A temida Lei Magnitsky, que pune corruptos e violadores de direitos em escala internacional, estaria batendo à porta do Brasil. A blindagem midiática e o foro privilegiado não servem de escudo contra a pressão global. É o desespero estampado no rosto de quem sempre se julgou intocável. O choro não é de emoção, é de pavor. A verdade começa a atravessar fronteiras, e a narrativa que sustentava os donos da toga pode estar desmoronando diante dos olhos do povo. A história está virando. O medo que sempre foi jogado contra a população agora consome os próprios articuladores do sistema. Estamos diante de um divisor de águas. Se a justiça internacional se mover, nada mais será como antes. Comente.